Se não me lembrar, eu sempre esqueço. Porque muita gente, a gente tem colegas, inclusive de outros países, né, que por conta do fuso horário só conseguem assistir depois, né? Então a gente vem gravando aí as reuniões para arquivo nosso, né, e para possibilitar que os colegas que não possam estar ao vivo aqui possam assistir também e apresentar. Bom, Thaís, fica à vontade. Já, muito obrigado mais uma vez. Então, obrigada, professor. Eu tô aqui na universidade e eu não vou usar microfone, tá? Não vou usar microfone, não, desculpa, eu não vou usar fone. Então, pode ser que vocês ouçam algum ruído em volta, mas vai ficar melhor porque o meu fone com o microfone não tá muito bom. Então, primeiramente, quero dar boa noite a todos e a todas e agradecer o convite, mas não foi muito um convite, que eu quase me convidei, porque eu tenho um apreço conheço alguns de vocês, conheço o trabalho do GAP, conheço o trabalho do professor Magela e eu estou, como o professor falou, eu estou aí quase defendendo, né? E eu achei uma experiência legal poder vir aqui e contar um pouco para vocês sobre o meu trabalho mesmo e a gente poder conversar um pouco sobre esse trabalho. Eu vou começar a fazer uma apresentação. Aí, se vocês quiserem fazer as perguntas depois, se quiserem me parar para perguntar alguma coisa. Eu não vou apresentar toda a minha tese, não é o objetivo, eu vou tentar pincelar para vocês entenderem a linha que eu fiz, né? Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Thaís Sutil, estou vinculada ainda ao Laboratório de Planejamento e Gestão Territorial, porque digo ainda porque estou bem no final, né? Da minha tese. Eu acho que no próximo mês eu devo encerrar e no outro defender. Estou sob a orientação do professor Nilson, da professora Birgit e também da professora Ana Clara, que inclusive é aí de Minas Gerais, ela é professora na Universidade Federal de Minas Gerais. E aí, vocês vão entender como eu cheguei nesse framework, como as coisas aconteceram ao longo da apresentação. Eu tentei trazer algo bem informal, assim, eu acho que mais para a gente compreender mesmo como eu montei esse framework e como nós montamos, né? Acho que qualquer trabalho de tese ou de dissertação, ou de TCC, eu acho que tudo é um produto coletivo. Então, como vocês já viram, o nome da apresentação é Framework para Zoneamento de Áreas de Proteção Ambiental. E aí, bora lá então. Então, essa é mais ou menos a estrutura da minha tese, ela está dividida em capítulos. Então, eu comecei fazendo uma revisão bastante ampla sobre áreas protegidas. Inclusive, eu usei o livro do professor Geraldo, assim, foi bem importante para elucidar umas questões, mas eu ainda sentia falta. Por que eu fiz uma revisão? Porque eu ainda sentia falta de um documento que reunisse todo esse universo das áreas protegidas e que chegasse até as áreas que chegasse no Brasil, né? E depois do Brasil que chegasse até as áreas de proteção ambiental. Depois eu fiz uma revisão sobre zoneamento, aí eu fiz uma revisão sistemática sobre geodesign, e vocês vão entender por que dessa lógica. Depois criamos o framework para zoneamento, né? E aí, os meus dois estudos de caso, que foi onde eu tive a oportunidade de aplicar o meu framework. Então, comecei fazendo um grande estudo, estudando as áreas protegidas, áreas de proteção ambiental, zoneamento, para chegar num produto que eu dissesse, não, esse é um framework, a partir daqui, e depois eu apliquei em dois casos diferentes, que vocês vão entender por que dois, ao longo da minha apresentação. Mas isso só para vocês entenderem como é que está estruturado. Então, o meu primeiro capítulo eu chamo das áreas protegidas, as áreas de proteção ambiental. Então, o meu objetivo mesmo, e eu nem vou ficar batendo aqui, porque eu acho que vocês conhecem bastante essa história, e eu acho que para quem trabalha com área protegida, ela é até um pouco batida, mas então as áreas protegidas são um instrumento importante de conservação socioambiental mundialmente difundidas, né? Então elas vêm sendo utilizadas com essa finalidade há bastante tempo, mais recente na nossa história, né? Elas foram popularizadas e aí no Brasil a gente vai ter uma peculiaridade, né?
que é o nosso SNUC. E aí, dentro do SNUC, a gente vai ter os nossos 2 grupos, né? As de uso sustentável, as de proteção integral. E ali nasceram, um pouco antes, né? Na Política Nacional de Meio Ambiente, nascem as APAs, muito inspiradas nos parques portugueses, em algumas unidades de conservação, algumas áreas protegidas, na realidade, europeias. E aí nascem as áreas de proteção ambiental. Elas têm essa peculiaridade de em termos de área e de quantidade, elas serem as mais expressivas, mas eu brinco que trabalhar com APA não é muito fácil, porque ao mesmo tempo que se tem um poder público que usa dela como um instrumento, às vezes, não me vem a palavra agora, mas como um instrumento bastante polêmico, no sentido de implementá-las e depois não cuidar dessa unidade de conservação, ou implementá-la apenas no papel. Então, quando você faz uma revisão sobre áreas, especificamente sobre APAs, você vai ver que existem inúmeras pessoas criticando as APAs, mas também existem algumas pessoas defendendo. O meu objetivo aqui nem é chegar a uma conclusão de são unidades importantes, não são. Elas existem e elas têm essa peculiaridade de ter a presença de pessoas dentro delas, né? E por que qual foi a minha... Da onde veio, né? Porque o pesquisador, ele é movido, né? Você faz pesquisa movido a algo. Na minha dissertação, eu trabalhei com a APA. Eu fiz o diagnóstico socioambiental da APA do Rio Maior. E aí, eu gostei de estudar a área protegida, gostei de estudar a área de proteção ambiental, só que essa APA especificamente, depois eu vou mostrar ligeiramente o estudo de caso dela, mas ela tinha uma questão que era a seguinte: ela estava desde 1998 estabelecida, então depois veio o SNUC, aí 5 anos para você estabelecer um plano de manejo e o respectivo zoneamento, e aí hoje nós estamos em 2022 e isso ainda não aconteceu. Então ela tem lá uma nomeação de um conselho gestor, mas esse conselho gestor a lei de quem seriam os membros, né? Não efetivamente das pessoas, e aquilo nunca saiu do papel. Existem inúmeros conflitos de uso e cobertura de uso da terra nessa APA, enfim, tem uma questão de mineração, e eu comecei a pensar, poxa, e se eu estudar, na minha visão, o que faltava era planejamento dentro daquela área, e o que planeja uma APA é o seu plano de manejo, né? E eu, poxa, vou trabalhar com plano de manejo na tese. Aí eu pensei, não, plano de manejo não dá para trabalhar na tese, é um instrumento multi, e né, vou precisar de mais de uma tese para resolver. Então eu resolvi, mas poxa, aonde você pode e aonde você não pode? E eu comecei a pensar na espacialização dessas áreas. E eu pensei, poxa, eu podia trabalhar com zoneamento. E aí eu passei uma parte do meu primeiro ano lendo sobre zoneamento, e nada me servia, assim. Aí vocês vão entender lá na frente que eu conheci uma metodologia chamada geodesign e aí eu consegui encaixar ela. Mas só para vocês entenderem de onde veio a minha inspiração para trabalhar com zoneamento em áreas de proteção ambiental. E essa aqui é uma foto, é uma imagem aérea da APA Rota do Sol, que é um dos meus estudos de caso. Ela fica no Rio Grande do Sul. Essa aqui é a igreja que fica, um dos patrimônios tombados, a igreja de São Gervásio, São Protásio, que fica dentro da APA do Rio Maior, que é a APA uma das APAs que eu estudei, que fica aqui em Santa Catarina. Só coloquei para ilustrar mesmo. Opa! Então, no meu primeiro capítulo eu trabalho muito essa questão da área de proteção, das áreas protegidas, da área de proteção ambiental, e aí depois eu fui trabalhar zoneamento. E eu sou uma pessoa muito curiosa para descobrir a origem das coisas. Eu queria saber de onde vinha o zoneamento. A ideia primordial de separar em zonas, né? E aí, historicamente, o zoneamento ele surge na Alemanha, e
com um viés muito urbano e muito de controle social, bastante higienista, inclusive, e econômico, muito decorrente da Revolução Industrial, no sentido de zonificar, de separar determinadas atividades dentro de uma cidade. E depois, o zoneamento ele fica famoso na Alemanha, depois ele vai para os Estados Unidos, e ele vai passando por transformações. No Brasil, a gente vê os primeiros movimentos para zoneamento, isso tudo zoneamento urbano, tá? Tudo ordenamento territorial. E em 1925, na década de a partir de 1925, aliás, isso muito ligado à cidade de Rio de Janeiro e à cidade de São Paulo, que eram as duas maiores cidades nessa época, e muito ligado também a uma concepção bastante higienista, bastante de controle social, bastante de controle de ocupação do solo urbano. E aí, em 64, com a criação do Estatuto da Terra, o zoneamento também passa a ser utilizado no meio rural. Então, até aí, eu tinha entendido como o zoneamento tinha surgido no mundo, como ele havia se desenvolvido no Brasil, e aí, tá, mas o zoneamento ambiental? Aí eu fui entender que o zoneamento ambiental, que é constituído em unidade de conservação ou em alguns tipos de áreas protegidas, só surge no contexto internacional em 1970, nos trabalhos, aqueles famosos trabalhos do americano, Kenton Miller, nos parques latino-americanos. Tem um trabalho dele bem famoso sobre o México, e no Brasil em 1981, com a Política Nacional de Meio Ambiente, e estabeleceu o seu uso como um instrumento de planejamento ambiental. E aí eu continuei discutindo no meu capítulo, eu procuro explorar também as definições, né, a origem, as diferentes definições de zoneamento. Então, existe uma série de conceitos e definições sobre zoneamento. E é muito comum ele ser aditivado. Então, zoneamento disso, zoneamento daquilo, isso é bem comum quando se trata de zoneamento, mas todos acabam tendo esse objetivo, que é a zonificação de um território, com diversos objetivos e metas, e que acaba gerando diferentes metodologias. Então, para cada tipo de zoneamento, eu vou ter uma metodologia diferente. E aí, voltando isso para as áreas de proteção ambiental, e para as áreas protegidas no geral, é um instrumento importante para o planejamento e muitas vezes negligenciado. Por que eu falo isso? Porque muitas APAs não vão ter, e muitas APAs que têm esse instrumento não foi feito exatamente com a participação social como ele deveria ser feito, né? Como está lá estabelecido em lei, ou quando é feito com a participação das pessoas do lugar, eu gosto de chamar assim, ou com as pessoas que constituem o território, porque ao longo da minha jornada acadêmica, eu fui entendendo que território é gente. Território também é gente. Não existe um território sem gente. Território é formado por pessoas. E as pessoas também são o território. Acho que eu sempre entendi que o território era formado por pessoas, mas as pessoas também fazem parte do território. Eu acho que é uma coisa intrínseca, né? E por vezes elas são apenas consultadas. Enfim, toda essa questão de participação que a gente tem aqui no Brasil. E aí eu pensei, poxa, aí estudei zoneamento, estudei área de proteção ambiental, e aí como é que eu vou fazer isso? E aí li uma série de metodologias e eu sempre me perguntava, poxa, a gente já evoluiu tanto em termos de tecnologia, estamos evoluindo constantemente. Será que a gente tem que fazer zoneamento ainda no papel? Será que a gente não pode usar da nossa tecnologia para fazer zoneamento? E aí isso me trazia uma certa angústia científica, assim. E aí, no final não, em setembro, no meu primeiro ano de doutorado, a gente organiza um seminário que vários de vocês já participaram, que é o Seminário de Planejamento e Gestão Territorial. E aí o professor Nilson convidou a professora Ana Clara Moura, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, para estar conosco. E eu já era fã da professora Ana Clara por causa de um livro dela. E aí eu pensei,
vai dar um workshop de geodesign. Eu, poxa, ela tinha tanta coisa interessante para falar, ela falou sobre geodesign. É porque, ao meu ver, eu dei um Google lá e não fazia sentido nenhum aquele termo. E eu pensei, tá, fui participar do workshop. E no final do workshop eu falei, era manhã e tarde, no final do workshop eu falei assim, cara, geodesign é o que eu preciso para trabalhar zoneamento em áreas de proteção ambiental. E aí eu fiquei encantada. Depois encontrei ela num congresso no final do ano, no final desse meu primeiro ano em Florianópolis, e aí falei para ela, olha, professora, a senhora topa me orientar? E ela topou. E aí depois, no começo do ano, eu já fui para BH, fiquei um tempo com ela lá, fiquei junto com ela no laboratório dela, justamente procurando compreender um pouco do que era geodesign. E aí eu fiz a par da minha tese, que a minha tese não vai tratar exatamente sobre isso, mas eu trouxe para vocês o que é geodesign antes, para a gente conseguir entrar na outra parte. Então, geodesign é uma metodologia que se destina a dar suporte à criação de opinião e à tomada de decisão por processos compartilhados. Então, ela tem muito isso de processos compartilhados. A gente pode ver aqui na figura os profissionais de projetos, os profissionais de ciências geográficas, a tecnologia da informação e, acima de tudo, sempre as pessoas do lugar. Então, o geodesign ele tem essa estrutura. É um método de planejamento que une a criação de propostas de projeto informando os impactos por contextos geográficos. O professor Cal, que é um dos precursores do geodesign, que é o professor emérito de Harvard, ele sempre fala que não existe um conceito único para o geodesign, que a gente está desenvolvendo o conceito do geodesign, mas ele sempre fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é alterar a geografia do lugar com base na paisagem. Então, ele sempre traz essa questão muito forte da paisagem. Então, o geodesign é um termo composto por duas estruturas vocabulares, bem conhecidas tanto nas ciências sociais quanto nas ciências da Terra. Então, o geo, ele tem esse sentido de se referir ao espaço geográfico, aos processos que ocorrem na superfície terrestre, todos os elementos que podem ser relacionados no espaço geográfico, aquilo que é passível de ser localizado na superfície da Terra. O termo design, e eu acho que esse é um problema de trabalhar aqui no Brasil, e eu e a professora Ana Clara já discutimos isso algumas vezes, e eu acho que o termo não é bem recebido, às vezes, na academia, porque, infelizmente, ou felizmente, não sei, a palavra design, ela tem outro sentido aqui no Brasil. E ela perde esse sentido de projeto. E aí, quando a gente pensa tradução, design, projeto, aí faria, não estou dizendo que a gente juntaria as duas estruturas e faria um novo termo, mas faria mais sentido para nós brasileiros. E porque ela acabou sendo incorporada de diferentes formas no nosso país. Mas, e aí, é isso, é alterar a geografia, é alterar a paisagem com base na geografia. Mas mais para frente vocês vão ver isso mais. Isso teoricamente fica um pouco confuso, mas depois que a gente consegue ver isso na prática, eu acho que fica um pouco mais fácil. Então, existem alguns roteiros metodológicos para trabalhar geodesign, né? O mais conhecido é do professor Stein, que vem sendo desenvolvido por mais de 30 anos. Então, de vez em quando, ele passa por alguma alteração. Existe um livro bem famoso dele lá. Se alguém tiver interesse, é só procurar um framework para geodesign. Ele está disponível na internet de maneira gratuita, em português. Uma vez ele não estava em português. Só um minutinho, gente, que o meu computador está com bateria baixa e eu não liguei ele aqui. Só um minuto. Pronto, gente, questões do remoto, né? E ele
enfim, vocês podem baixar esse livro lá, é um livro bastante interessante, foi traduzido pela professora Ana Clara, e ele está baseado na formulação de 6 grandes questões, que vão estruturar todo o processo de análise do território. Então, quando eu vou trabalhar com geodesign, a primeira coisa que eu vou fazer é entender como a área de estudo deve ser descrita. Então, o que eu encontro dentro dessa área de estudo? E aí, vamos focar só nas perguntas agora, depois a gente passa para essa segunda parte, mas como a área de estudo deve ser descrita? Como a área de estudo opera? Então, o que está funcionando e o que não está funcionando dentro daquela área de estudo? E aí, avaliar, né? O que está funcionando bem e o que não está funcionando? Como a área de estudo deve ser alterada? Então, o que eu posso propor de mudanças dentro dessa área de estudo? Quais as mudanças? O que as mudanças podem causar? Porque uma coisa é eu propor, outra, qual é a consequência de eu estar propondo isso? E no final, como a área de estudo deve ser alterada? E aí, vocês vão ver que depois eu refiz essas 6 perguntas pensando em zoneamento, mas mantendo essa lógica de entender primeiro o que tem, para depois ver o que eu posso propor. E aí, tentando compreender isso, eu só trouxe esse aparado do que é geodesign, porque depois a gente vai trabalhar bastante. Eu queria primeiro que vocês conseguissem, pelo menos, ter uma noção do que é. E aí, o que eu fiz? Eu precisava entender o que era geodesign e como estava colocado na literatura, né? Então, eu resolvi fazer uma revisão sistemática. Eu usei um software bastante conhecido da Universidade Federal de São Carlos, o START, e lá eu fui nas bases de dados, fui no Cielo, no Scopus, no Web of Science, no Science Direct. E aí, digitei lá geodesign. Bem aberta, minha string de busca era bem aberta, eu queria entender o que estava sendo escrito sobre. E aí, eu selecionei lá um punhado de artigos, né? E aí fiz a primeira seleção, só com base na leitura do resumo, né? E aí selecionei 118 artigos e rejeitei 23 e 18 eram duplicados. Depois, na segunda, eu rejeitei, aí eu li todos esses artigos completos, esses 118, e aí eu olhei e falei assim, não, esses 12 ainda não estão dentro do que eu quero trabalhar, que era o quê? Eu queria entender para que o geodesign era utilizado. Então, se trazia essa questão, eu selecionava, né? E aí eu peguei esses 106 e fiz uma análise deles, né? Então, em termos de base de dados, aqui eu consigo ver que a base de dados que acabou aportando mais trabalhos foi a Scopus. Isso é bastante justificado, a Scopus é a maior, né, em termos de indexações. E eu queria entender quais eram os principais autores. Aí eu peguei todos os autores, coloquei numa lista e fiz uma contagem, né? Então, o que eu entendi aqui? Para mim, isso era bastante importante, porque eu queria entender as escolas. Então, disparado a professora Ana Clara, o professor Cal e o professor Michele Campanha, que é um professor da Itália. E aí, tanto a professora Ana Clara quanto o professor Michele, eles estão, de certa forma, ligados ao professor Cal, porque foi a partir deles que eles começaram a desenvolver o geodesign. E aí eu consegui entender, ao longo do meu trabalho, que existiam 2 escolas bem definidas. A gente vai ver isso nesse outro gráfico aqui, que é 3 escolas bem definidas, que é a Itália, o Brasil e os Estados Unidos disparados. E aí eu queria entender quais eram as universidades também que tinham maior influência nesse sentido. E aí que eu vi que a Universidade de Cagliari, na Itália, e a Universidade de Minas Gerais estavam disparadas, seguidas da Universidade de Amsterdã e de várias universidades nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, nós temos algumas universidades brasileiras trabalhando com geodesign, mas nos Estados Unidos a gente tem várias universidades trabalhando com geodesign, com 3, 4, 5 trabalhos publicados.
E em termos de publicação, a gente via que as publicações vinham crescendo, a gente tem alguns saltos, e esses saltos são explicados por números especiais de revista, o que acaba elevando um pouco o número de publicações. Isso tudo para eu tentar entender como é que o geodesign estava colocado na literatura. E aí eu queria saber, a minha questão primária era os trabalhos, qual é o objetivo dos trabalhos em relação ao geodesign? Então, eu consegui fazer uma tipificação. Então, boa parte dos trabalhos tinham como objetivo aplicar a metodologia do geodesign em estudo de caso. Vocês vão ver que é muito comum. Então, tipo, 45 dos trabalhos tinham como único objetivo aplicar a metodologia de geodesign em estudo de caso. Seguido de explorar o conceito, teorias e aplicações. Então, esses artigos mais teóricos. Integrar a metodologia de geodesign com outra metodologia também é bem comum e desenvolver novas ferramentas para o geodesign. E aí aqui existia alguns artigos que combinavam mais do que um objetivo, né? Mas nem vou entrar nessa seara. Mas para vocês entenderem o objetivo principal mesmo, que é os estudos de caso. E eu queria entender se o artigo trazia ou não o conceito de geodesign. Aí eu consegui fazer uma correlação com o ano. Até 2019 se tinha muito isso, até 2020, desculpa, tinha muito isso de ainda ficar esmiuçando o conceito de geodesign, porque era algo novo. E aí, a partir de 2019, a gente vê isso começar a virar, até virar em 2021. Então, os artigos passaram a não discutir o conceito de geodesign. É como se ele tivesse segmentado na academia, ou pelo menos entre esses grupos que trabalham com geodesign. Eles começaram a aplicar, a desenvolver novas ferramentas, mas não mais ficar discutindo o conteúdo, o conceito, desculpa. Em termos de estudo de caso, eu queria saber quantos eram estudos de caso. Mas por que, Thaís? Porque eu ia fazer 2 estudos de caso. Então, eu queria saber como isso estava difundido na literatura. Então, 69 eram estudos de caso. E eu queria saber os locais dos estudos de caso. Porque quando eu dei a primeira lida, eu não encontrei. A primeira lida eu não encontrei. Isso estava muito ligado às questões urbanas. Eu não encontrei em áreas protegidas. E aí sim, lendo todos os artigos, eu encontrei 8 trabalhos que estavam trabalhando com geodesign em área protegida, não obrigatoriamente para zoneamento, tá? E aí vocês vão ver que o mais comum é usar em regiões, digo regiões grandes, que juntam mais de uma cidade, é o mais comum, mas a gente vai ver até casos, por exemplo, de ser utilizado em países. Eu lembro de mais de um caso que foi feito para planejar um país inteiro. Eu queria saber se eles utilizavam geodesign para o zoneamento. Então, 76 não, mas tinha 30 que pincelavam a ideia de zoneamento. Eu queria saber se eles utilizavam alguma plataforma de geodesign. O que é a plataforma de geodesign? Sabe aquelas questões que eu mostrei para vocês, aqueles modelos? Elas estão estruturadas em algumas plataformas. Depois vou mostrar 2, que foram as 2 que eu usei. E aí que eu descobri que 48 não usavam e 58 usavam. E aí as plataformas mais utilizadas, com 24 trabalhos, GeoDesign Hub e com 10 de Schoolab. E foram as 2 plataformas que eu usei. Então, para que me serviu essa revisão sistemática e por que eu trouxe ela para vocês? Porque eu não teria como apresentar o meu framework e dizer, olha, eu tirei isso da minha cabeça ou da cabeça dos meus orientadores. A gente entendeu que porque existia um espaço para se trabalhar em áreas protegidas, existiam alguns trabalhos pincelando isso, existiam alguns trabalhos pincelando a ideia de utilizar geodesign para o zoneamento, e existia trabalhos utilizando as 2 plataformas que a gente se propôs a utilizar. E que existia uma larga maioria dos trabalhos trabalhando com estudo de caso. Então, foi aí que a gente conseguiu fechar a nossa ideia de desenvolver um framework e depois aplicar ele. Então, essa é a cara do framework. A primeiro impacto, ele parece bastante complexo, mas é porque ele tem o objetivo de ser bastante
autoguiado para a pessoa se guiar mesmo por ele. Mas a gente começa aqui, framework para zoneamento em áreas de proteção ambiental. A gente vai ter 2 casos específicos. Quando eu tenho um zoneamento novo e quando eu quero fazer revisão de um zoneamento. Então, a gente conseguiu dividir isso em estruturas distintas. Então, aqui a gente vai ter uma legenda, conselho gestor da APA, poder público e moradores do território, pessoas do lugar. Como é que a gente começa? Poxa, quero usar o framework, então eu quero fazer um novo zoneamento. Eu vou pegar a equipe de geodesign, que é a equipe que vai aplicar o estudo, e aí a gente vai fazer uma primeira iteração. Essa primeira iteração, a nossa proposta, mas isso aqui é aberto, mas a nossa proposta é que seja feito pelo poder público e pelo conselho gestor da APA. Poder público são os técnicos municipais, quando a APA é estadual, os técnicos estaduais. Qual é o primeiro objetivo? É compreender a área. Então, eu vou ver como a área de estudo deve ser descrita, eu vou fazer os modelos de representação. O que são os modelos de representação? É a geologia, é a vegetação, é a hidrografia, é os pontos de ônibus, é as estradas, todo da minha área de estudo. Depois eu vou entender como a área opera. Então, um exemplo claro de operação, por exemplo. Eu vou pegar todas as minhas APPs, que é as áreas de proteção permanente, e vou pegar elas e vou juntar todas elas e vou entender que dentro daquilo, aquilo está operando, são áreas de proteção permanente. Então, vou pegar a minha hidrografia, a minha declividade, a minha altimetria, as minhas nascentes e vou gerar essas APPs. Então, para entender como a área está operando. Outra questão clara é, eu posso pegar, por exemplo, as linhas de ônibus que passam dentro dessa área de proteção ambiental ou as estradas e gerar um buffer para entender até onde essas estradas estão atendendo, qual é a funcionalidade, entender como isso está operando. Então, entender ali dentro o que está funcionando e o que não está funcionando, isso tudo passível de ser apontado por essas pessoas que estão participando, seja do conselho com o conselho gestor, seja do poder público. Depois, como a área deve ser alterada, então, o que eu posso propor de zoneamento? O que eu posso propor? Quais são as áreas que eu posso propor ali dentro? Quais são as zonas que eu posso propor ali dentro? E mais do que apenas propor, quais são as normas, o que se deve e o que não se deve ser feito naquela área? E quais então, esses modelos de mudança? Quais diferenças as mudanças podem causar? Qual é o impacto que isso pode causar dentro daquela comunidade, dentro daquelas comunidades, dentro daquela cidade? A gente vai ter APAs urbanas, então compreender isso. E como a área deve ser alterada? Então, o nosso modelo de decisão. Então, aqui no final sairia a primeira proposta de zoneamento. Mas essa proposta de zoneamento ela não vai para frente. Digo para vocês, ela é descartada no sentido, isso foi para entender a metodologia, para ver se essa metodologia vai funcionar para essa APA. Aí depois o conselho gestor da APA vai verificar como foi esse primeiro workshop e verificar os modelos todos e vai, olha, a gente tem que mudar. Para fazer com as pessoas do lugar, a gente tem que fazer diferente. Os modelos de avaliação não funcionaram bem. Enfim, vou trabalhar de outra forma. A partir disso, ajusta o que precisar ser ajustado e aí sim o estudo é executado com o conselho gestor participando, o poder público e os moradores do território. Então, vai ser feita toda essa construção, como foi feito aqui, mas buscando uma participação de todos. E aí a gente vai gerar uma proposta prévia de zoneamento. Ela ainda vai passar por ajustes técnicos para chegar a uma proposta final de zoneamento. Aí, se eu tenho, poxa, e se eu já tenho um zoneamento, como é o caso de um dos meus estudos de caso, você começa por aqui.
a equipe de geodesign. Então, compreender primeiro o zonamento que está estabelecido. Então, o que não está funcionando dentro desse zonamento? O que mudou dentro desse zonamento? Trazer as questões pontuais. O que pode ser alterado dentro desse zonamento? O que eu posso propor de zonamento de zonas novas? O que eu posso propor de zonas que não existem mais? Enfim, o que eu posso propor nesse sentido, né? E qual é o impacto dessas mudanças? E o que eu posso gerar para um novo zoneamento? Isso também feito juntamente com o conselho gestor e com o poder público. Aí depois revisar tudo na metodologia e executar o estudo com o conselho gestor da APA, com o poder público e com os moradores. Esse é o framework. Ainda pode parecer bastante confuso, porque eu não mostrei para vocês o que é o modelo de representação, de processo, de avaliação, e eu fiz isso para a gente não se estender muito, e aí eu vou mostrar isso direto na prática, quando eu mostrar o estudo de caso, tá bom? Então, o nosso primeiro estudo de caso foi na APA do Rio Maior. Essa é a APA da minha dissertação, que eu continuei estudando lá. A gente escolheu ela porque ela foi o fruto do meu desejo de trabalhar com zonamento. Então, ela é uma APA sem zonamento, né? A gente fez um workshop acadêmico com as pessoas do lugar, tá? Já explico um pouco a história do workshop acadêmico e a gente usou a plataforma de Geodesign Hub. Voltando aqui, gente, era um zonamento novo, né? Não existia um zonamento prévio, e a gente fez essa parte aqui em amarelo, é uma parte acadêmica. Daí eu e o meu orientador e minha orientadora fizemos esse trabalho aqui, e aí executamos o estudo. Vou falar para vocês por que a gente fez acadêmico, porque isso é muito comum no geodesign. Eles propõem você pegar pessoas técnicos ou pessoas do meio acadêmico para formular o primeiro estudo, para depois executar. Numa lógica de aplicar isso em outras áreas de proteção ambiental, a gente optou por colocar o conselho gestor da APA em lugares onde existe um conselho gestor da APA pré-estabelecido. Mas isso também, como eu disse, é uma estrutura aberta, no sentido que você pode fazer adaptações a esse framework. E aí a gente fez dessa forma. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Peço licença aqui para logar no Geodesign Hub e mostrar um pouquinho para vocês. E aí, de repente, fique mais claro, tá? Primeiro eu vou mostrar o workshop acadêmico para vocês. E aí... E aí depois eu vou mostrar o workshop com as pessoas do lugar, tá? Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, isso aqui é uma plataforma do Urish Balal, é uma plataforma paga, exceto para estudos acadêmicos, então sempre que alguém quiser fazer um estudo acadêmico, ele libera a plataforma lá. Vocês vão ver que eu já participei de outros projetos, né? E esse aqui foi o estudo que a gente fez em 2019, depois fomos pegos pela pandemia, né? Era para a gente ter acabado estendendo mais e não conseguimos. Ele também tem uma versão em português, o que não é um problema para trabalhar com as pessoas. O que a gente vai ver aqui é que aqui estão todas as pessoas que participaram. Algumas, como dividem em computador, às vezes não vão estar aqui, mas aqui está algumas das pessoas que participaram. Aqui a gente vai, como o projeto não está habilitado no sentido, eu não havia entrado nele antes, mas aqui a gente vai ver. A gente começa por aqui a gente consegue ver a nossa área de estudo, tá? E a gente pode estabelecer a nossa área de estudo aqui. Esses aqui, ó, são os modelos de avaliação. Aí eu vou contar para vocês como é que foi um pouquinho da estrutura para construir isso. No workshop acadêmico, eu convidei diferentes profissionais de diferentes formações e acadêmicos de diferentes cursos, de pós-graduação, de graduação. E aí eu entreguei uma base cartográfica inicial para eles, que eram os modelos de representação. E aí, com os modelos de representação, eles montaram os modelos de processo
e com os modelos de processo, eles montaram os modelos de avaliação. Depois, como foi feita essa metodologia, eu posso entrar em mais detalhes para vocês, mas são análises espaciais, tá? A boa parte delas multicritério. Então, vou abrir um aqui para vocês verem. Por exemplo, na questão aqui, deixa eu falar outra coisa para vocês, a questão semafórica, né? Então, o que é a questão semafórica? O professor Cal estabelece o seguinte, que em áreas vermelhas, você não precisa gastar energia com isso. Fique parado, não proponha. Em áreas amarelas, são áreas não apropriadas para você propor aquela temática específica. Em verde, quanto mais escuro, mais apto a propor. Então, vocês viram que eu abri o modelo de avaliação ambiental. Então, aqui dentro do modelo de avaliação ambiental, as áreas mais predispostas, isso não me impede de desenhar fora, tá? Mais predispostas são essas áreas em verdes, a criação de diferentes tipos de zonas ligadas à temática ambiental. A mesma coisa vale, por exemplo, para a agricultura. Essas áreas em verde mais escuro ou em verde mais claro estão mais dispostas, estão mais aptas à criação de zonas relacionadas às questões agrícolas. Vocês podem ver que as áreas amarelas não. E assim foi feito para todas as nossas temáticas, que eram, que a gente chama ambiental, turismo, restauração, agricultura e pecuária, questão industrial, questão de moradia, questão de mineração, que tem uma questão lá que é inerente, a questão de patrimônio, a questão comercial. Então, se tinha muito sentido assim, já que existe uma região de mineração, mas que aquilo seja feito numa área específica. E aí, só vou pedir para vocês, gentileza aqui, só um minutinho. Também não tem importância. E aí, aqui dentro dessas temáticas, eles tinham a liberdade de desenhar zonas para cada uma das nossas temáticas e dar um nome, e mais importante do que dar um nome, dar uma nota. Isso aqui é uma área, por exemplo, de proteção integral. Então, aqui dentro foi criada uma área de proteção integral. E aí, isso tudo muito baseado nos modelos que eles estavam trabalhando. Então, aqui é uma área apta à criação dessa zona. E assim foi feito para cada uma das temáticas. Aqui existem uns patrimônios, eu mostrei um deles para vocês. Aqui existia uma questão de patrimônios, e aqui foi criado uma zona, não poderão ser construídos pavilhões industriais, edificações próximas aos patrimônios que descaracterizam o entorno, vias pavimentadas, enfim, toda uma norma para aquela área que estava pré-delimitada. Então, no primeiro momento, eles ganham os modelos de representação, os modelos de processo, depois os modelos de avaliação, e aí eles constroem as zonas. Depois que eles constroem as zonas, e aí eu só vou falar rapidamente para não me estender muito, eles são divididos em 4 grupos, poderiam ser 6, mas a gente pensou em 4, e a gente uniu algumas temáticas, por exemplo, moradores ficaram junto com o pessoal do turismo, e aí tentando cobrir todas as temáticas. Aí eles propõem 4 designs iniciais. Depois desses 4, eles vão na frente, né? Uma estrutura de workshop, vão à frente, defendem o seu projeto e por que eles escolheram daquela forma. E depois disso, eles voltam para os seus computadores e os grupos, a gente faz um sociograma, então a gente pergunta, você quer trabalhar com esse grupo? Você não quer? A gente faz uma estrutura desses grupos, esses 4 grupos viram 2, e aí cada um desses 2 propõe uma proposta de zonamento, e aí no final a gente vai chegar a uma proposta só. O que os 2 grupos concordaram, a gente nem discute as zonas que esses grupos dos 2 concordaram, porque é um consenso entre eles. As que não foram de acordo entre os 2, a gente começa a conversar, e aí as pessoas têm a possibilidade de defender as suas zonas, e a gente tem a possibilidade de fazer acordos. Thaís, eu gostei da sua zona, porém ela está muito extensa. Thaís, eu gostei da sua zona, mas eu acho que ela tem que ser maior. Thaís,
eu não gostei da sua zona e eu não aceito. Então, é um momento de diálogo, é um momento de compreender quais são os anseios e os desejos de cada um daqueles atores sociais que está participando desse processo. Então, a gente fez isso academicamente, tivemos uma experiência bem positiva, revisamos, alteramos algumas coisas e depois fizemos isso presencial, esperamos a pandemia passar um pouco, porque já havíamos feito o outro online, a experiência não tinha sido muito boa, no sentido de dificuldade mesmo, e aí esperamos a pandemia passar e terminamos esse estudo de caso com as pessoas do lugar, e aí tivemos um feedback bem positivo, assim, a ferramenta, de repente eu falando aqui para vocês ligeiramente, parece um pouco complexo, mas na hora de trabalhar ela é bastante legal, e as pessoas acabam trabalhando com imagem, aqui eu não coloquei, mas acabam selecionando a sua casa, e aí aqui eu tive a oportunidade de fazer o workshop com as pessoas da comunidade, né? E aí eu vou só puxar bem rapidamente lá no final. Acho que eu já tinha deixado selecionado aqui porque eu havia entrado. Então, rapidinho aqui. Aí, ó, ambiental, cultural, econômico, moradia foram os grupos que acabaram se formando. E essa daqui a gente chegou lá numa proposta final de zoneamento lá. Com eles, essa é a proposta da comunidade, né? E aí vocês vão ver que tem sobreposição de zona, mas a gente também entendeu que quando eu comecei o trabalho, eu acho que eu queria um zoneamento final. Depois eu comecei a entender que o geodesign ele tem muito mais um mecanismo de escuta e de participação, no sentido de estimular as pessoas a participarem. Mas depois eu parei de me preocupar com a precisão cartográfica. Eu entendi que a gente ia ter uma proposta e depois daquela proposta, na própria estrutura de framework para zoneamento, eu trago que a gente vai passar por esses ajustes técnicos da proposta. Mas aqui tem uma ideia já de zonas de conservação, né? Uma questão turística bastante forte, uma questão comercial, aqui passa uma SC, então eles têm alguns comércios estendidos a essa área. E aí, esse foi um dos nossos estudos de caso, e bem rapidamente o outro, depois a gente pode conversar. Foi o da APA Rota do Sol, é uma APA bastante antiga também, mas é uma APA diferente, ela é bastante extensa, ocupa mais do que um município, então ela é uma APA estadual, então tem toda uma peculiaridade em relação à outra, né? Aquela é uma APA municipal, bem menor, eles têm um conselho, mas isso também gera conflitos dentro do conselho, porque isso é normal, conflitos fazem parte do cunho social, e a gente usou, a gente fez o workshop com o conselho, com as pessoas do lugar, e a gente usou outra plataforma que chama Giscolab, que é a primeira plataforma de geodesign brasileira. Então, eu tive a oportunidade de usar essa plataforma, foi desenvolvida no doutorado do Christian, aluno da professora Ana Clara, ele já defendeu, e, enfim, a gente conseguiu usar o Giscolab. E aí eu vou mostrar rapidamente para vocês a estrutura do Giscolab. Se tivesse mais tempo, eu podia dar uma pincelada maior, mas ele é um pouquinho diferente, tá? Então, ele tem uma estrutura muito parecida para quem conhece com o WebGIS. Ele tem esse sentido de ser mais parecido com o WebGIS mesmo. Eu vou só desligar aqui as minhas... Tá. Então, essa aqui é a APA Rota do Sol. Vocês vão ver que ela foi criada justamente para reduzir os impactos da criação da Rota do Sol, que é essa rodovia que passa aqui. Então, dentro da APA, a gente tem uma peculiaridade, gente, que aqui existe uma estação ecológica, tá? Não dentro da APA, né? Mas não faz parte do território, mas aqui no coração da APA tem a estação ecológica Aratinga. E, enfim, essa é a área de estudo. E aí, qual que era o primeiro momento, quando eles eram convidados a participar do workshop, eles eram
convidados a fazer uma leitura da cartografia que tinha aqui. Então, eles podiam vir aqui, ligar os rios, tudo que tivesse de base cartográfica, os municípios, o zoneamento antigo, porque para nós era interessante, e aí eles abriam aqui, ó, entender quais eram as zonas que existiam antes, o que tivesse em relação à habitação, então as áreas rurais, a densidade demográfica desses municípios, enfim, eles eram convidados a fazer a leitura. Então, eles podiam ficar à vontade para navegar sobre abrindo e fechando esses layers, e depois eles eram convidados a trazer anotações. E nessas anotações, eles tinham como objetivo fazer as anotações sobre o território, sobre coisas que eles queriam criar alertas, sobre coisas que haviam mudado no zoneamento. Então, eles iam lá e criavam um alerta. Aqui, por exemplo. Olha, zona de conservação hídrica. Então, era uma zona de conservação hídrica no antigo zoneamento e esta área hoje vem sendo utilizada para uso agrícola. Então, existia uma preocupação nesse sentido. Outra aqui. Eles apontaram cemitérios, apontaram pontos históricos, apontaram questões turísticas. Aqui também tinha um viés turístico bastante forte. E aí eles foram fazendo apontamentos nesse sentido, dentro de todo o território. Ó, aqui era alteração de zona, propõe uma alteração pela característica da região. Lá tem um conjunto de banhados, que deve ser uma zona de conservação ou proteção. Então, eles eram convidados a fazer estes alertas, né? Fazer essas anotações, fazer o enriquecimento de leitura. E aí, que é aquele modelo de avaliação que a gente conversava lá atrás. E depois disso, eles eram convidados a propor os diálogos, que nessa plataforma é chamado de diálogos, que são as zonas. Então, aqui, eles vieram e proporam, cada um propôs as zonas que achava coerente, e depois, aqui dentro, eu não abri o projeto correto, agora que eu vi, mas também não tem problema. Mas aqui dentro, eles colocavam a zona e uma norma para essa zona. E aí, depois, num terceiro momento, existia uma votação. Então, cada um entrava na plataforma e votava, gostei, não gostei, e podia deixar uma informação ainda. Olha, gostei, mas se você alterasse isso, se você não alterasse isso. E aí, depois, no momento final, a gente fazia um diálogo. Os que foram mais votados já estavam aceitos, os menos votados a gente discutia um a um até chegar num design final. Por isso que está tudo junto aqui, porque eu não abri o projeto correto, mas eu deveria ter aberto como... Eu abri como participante e não como coordenadora, né? Mas eu acho que deu para vocês entenderem a ideia diferente das duas plataformas, né? E eu acho que também já me estendi bastante e deu para vocês entenderem mais ou menos o que a gente fez ao longo desses 4 anos. Então, obrigada pela atenção. Fica aí meu e-mail para caso vocês queiram conhecer mais do projeto. Você também pode me adicionar lá no LinkedIn, nas redes sociais. E estou aqui agora para a gente dialogar. E era isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Thaís, parabéns pela apresentação. Eu acho que minha câmera eu vou tentar ligar aqui, apesar da minha internet estar muito ruim. Tomara que não esteja tão ruim quanto minha voz, quanto a minha imagem aqui. Bom, muito interessante. Eu estava justamente onde eu estou agora. Thaís, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente. Justamente onde eu estou agora, a gente está fazendo aqui a parte socioeconômica de uma APA, né, do plano de manejo. E justamente para propor esse zoneamento, né? E muito legal, porque assim, eu consegui ver no seu trabalho assim, de forma prática essa aplicabilidade aqui na APA, aqui, sabe? É uma APA pequena, e é uma APA bem delimitada em termos de
de um córrego muito importante, que chama de córrego, porque ele ocupa uma área mal alagada, né, que para agricultura, para pecuária, para abastecimento do município, enfim, ele é muito importante. Então, praticamente a APA é a área de recarga e a área que ele abrange, né, esse córrego, né? E eu consegui ver direitinho, porque eu fiquei pensando, nossa, esse zoneamento aqui vai ficar uma coxa de retalhos, né? Porque às vezes tem um córrego, umas nascentes, e então eu fiquei vendo assim, cara, como isso é prático, como isso é muito importante, justamente para as APAs, né? Por conta desses usos socioeconômicos que a gente está levantando aqui. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, como isso facilita, né? Com esses dados, armazenando, né? Colocando. E que eu trabalho com conflitos, né? Diretamente conflitos em áreas protegidas, conflitos da conservação. E eu fiquei vendo ele como uma ferramenta fundamental, não só para as APAs, né? Mas para as outras áreas protegidas, aí nos inventários, né, que antecedem aí a criação, delimitação da unidade, como uma estratégia até mesmo de amenizar conflito, já ouvindo, né, os participantes, ouvindo, dando voz aí às pessoas, né, nesse processo participativo, igual a gente está fazendo aqui. Você acha, assim, a minha pergunta, né, assim, para uma reflexão e para também questionamento das pessoas, você acha que essa ferramenta, ela pode ser, você acha que ela pode funcionar como uma estratégia aí de amenização de conflitos em áreas protegidas, não só nas APAs, né? Então, muitos conflitos de interesse, mas elas podem ser também utilizadas como uma ferramenta para, nos inventários, né, antes da delimitação de uma unidade, para evitar justamente esses conflitos que surgem pela criação equivocada, como a gente observa em muitas unidades antigas. A minha resposta é bem prática, eu acredito que sim, porque eu acho que o geodesign tem essa... Acho que quando a gente olha o framework que o Cal criou, ou o framework que eu propus, que é uma adaptação da dele, especificamente para zoneamento, com umas outras peculiaridades, que é trabalhando o geodesign brasileiro, porque aquela estrutura que eu trouxe por último é uma estrutura que a professora Ana Clara e o Christian, eles entenderam que aqui a gente precisava trabalhar menos truncado. Que a gente não podia chegar apresentando um modelo de avaliação e dizer que outras pessoas tinham criado esse modelo de avaliação, porque eles viam que as pessoas não viam isso com bons olhos. Eles, mas por que isso é semafórico? Por que eu não posso propor aqui? Por que eu posso propor aqui? E aí eles começaram primeiro no mecanismo de escuta. E aí a gente acabou tendo uma resposta melhor nos workshops que nós fizemos. Mas por que eu digo isso? Porque ele é adaptável. Então, Vanderlei, vamos trabalhar para aquela primeira parte dos inventários? Claro que dá. Vamos ter que fazer algumas adaptações, quem sabe? Com certeza. É uma realidade diferente, mas dentro dessa realidade é passível da gente trabalhar com isso. Eu acho que o geodesign traz essa questão da gente conseguir trabalhar a questão da tecnologia aliada. Eu acho que às vezes a gente foge um pouco da tecnologia e eu acho que isso acaba sendo uma barreira. E digo isso por quê? Porque, de repente, eu posso fazer, deixar isso disponível para votação online, essas plataformas, ou criar uma plataforma nova. Isso também hoje é muito fácil. Então, eu não compareci, eu posso votar depois, lá, sei lá, com o meu login, com o meu e-mail, enfim, procurando formas para fazer isso. Então, acho que são formas de estimular a participação. E eu acho o geodesign tão importante para a consulta popular, no geral, que eu descobri lá em algum momento que, de repente, eu gostaria de trabalhar isso para plano diretor. Foi um desejo, assim, de repente, um pós-doc, de repente, alguma coisa assim. Porque a gente sofre demasiadamente com oficinas setoriais em planos diretores. E aí é um mecanismo de escuta. Então, acho que tudo que a gente tiver trabalhando em um determinado território, e dentro daquele determinado território a gente precisa ouvir as pessoas, o geodesign com uma ou outra adaptação pode ser utilizado. Eu acho que é a sua pergunta, assim, podemos usar? Eu vejo com possibilidade de uso, sim. Eu viajei longe aqui, Thais. É porque a gente fez a gente fez um trabalho lá na Serra de Boa Esperança, no parque, que foi justamente usando as geotecnologias, né, para identificar o uso e ocupação do solo
e mediante isso, a gente consultou o conselho, é mais ou menos que você, sem essa tecnologia toda, né, que você está bem estruturada, né? E a gente consultou os moradores a partir dessas imagens a respeito se eles trocariam, assim, lógico que eles ainda pretendem ser indenizados, mas as áreas deles que são nativas, de floresta nativa, de campos, né, que estavam dentro do parque, nos limites, se eles aceitariam trocar, pegando as áreas produtivas que estão dentro do parque, pegando as áreas com florestas e vegetação nativa que estavam na propriedade dele. Então, era tipo uma troca, né? E sim, então, meio que utilizando essas geotecnologias, né, do uso e ocupação do solo, da vegetação predominante ali. Então, eu sou realmente acredito muito no seu trabalho aí, parabéns. E vou aproveitar, né, para não aqui monopolizar o debate aqui, deixar aberto para perguntas, para a gente poder ampliar esse debate. Perguntas, gente, por favor. Olha, eu vou monopolizar, então. Ô, Vanderlei, já que você falou sobre esse trabalho que você pensou enquanto alguém vai aí se manifestando para fazer alguma pergunta, ou enfim, para fazer algum comentário também, a professora Ana Clara tem um vasto material e ela sabe onde que ela aplicou o geodesign a primeira vez? Em ocupação. BH é muito famosa pelas ocupações. Sim. Então, era para organizar a ocupação. Então, era para reorganizar a ocupação pensando nos REURB, né? Pensando nessa questão. Então, ela começou fazendo geodesign justamente para fazer o ordenamento territorial para as pessoas do lugar fazer o próprio ordenamento territorial dessas ocupações, que são bastante conhecidas em BH. Então, realmente, a aplicação... E aí tinha essa questão, por que eu falei? Tinha essa questão, de repente, às vezes elas tinham que sair de uma área de risco, por exemplo, e aonde elas gostariam de se alocar. Então, elas mesmas apontavam quais seriam as áreas que elas gostariam de se alocar. E isso, de certa forma, contribui para depois minimizar esses conflitos e a pessoa já se sentiu ouvida. E aí, se em um momento ela tiver que fazer essa mudança, que por vezes é muito difícil, aquilo faz parte de um sentimento de pertence daquele lugar, mas ela vai fazer de uma forma diferente, porque ela foi ouvida. De certa forma, mesmo que a área que ela optou acabe não ficando disponível, mas nesse processo ela foi ouvida, e isso acaba minimizando esses conflitos. Sim, fantástico. Eu acho que esse tipo de zoneamento muito legal, muito assim, importante, né? E o que eu achei muito fundamental na sua pesquisa é a como você trata a questão do território, das pessoas, né? Que é um outro olhar para a conservação, para o planejamento urbano, planejamento rural, planejamento ambiental, né? Que é justamente ouvir essas pessoas, né? Ou dar voz às pessoas que estão dentro desse processo, né? A lógica que a gente avançou muito, né, ainda, Thaís, né? A gente hoje tem essas possibilidades de participação, ainda que a gente vê que amanhã a gente vai fazer uma devolutiva com os resultados aqui que a gente conseguiu durante a semana, né? Mas a gente sabe que a participação ainda é muito incipiente, né, de todos os atores sociais, né? Ainda não há uma participação ativa, e por vários fatores que a gente sabe históricos, mas eu achei fundamental quando você trouxe isso de ouvir as pessoas, né, como a gente hoje está bem à frente, e eu acho que por isso que o sucesso da conservação dessas novas áreas hoje estabelecidas, né, ou dos novos zoneamentos, né, e eu não tinha noção desse trabalho aí para áreas de ocupação. Será que para São Paulo, será que já existe também estudos nesse sentido, Thais? Na área de ocupação, de imóveis até urbanos, né? Assim, estão ociosos. Eu vejo que nos Estados Unidos, que lá foi o primeiro lugar onde surgiu o geodesign, o pessoal já está migrando da academia para saindo dos estudos acadêmicos, que tem uma importância, mas é igual a gente pensar no experimento, saindo da bancada para a produção, né? Então, eu vejo que hoje lá as pessoas estão partindo exatamente para isso, na Europa também, e aqui no Brasil a gente está indo um pouquinho mais devagar, mas em Belo Horizonte já existe uma tentativa de usar geodesign
para consulta de orçamento participativo. Já se tem um objetivo nesse sentido. Porque eu acredito que agora a gente tem que tirar ele da academia no sentido de começar a fazer os primeiros trabalhos com o geodesign, aplicando isso na nossa realidade, assim, no dia a dia, né? Em relação às pessoas, assim, ao longo do processo eu me deparei com algumas pessoas me questionando, assim, mas você acha que as pessoas do lugar têm a capacidade de fazer o zoneamento, dizer o que é uma zona, o que não é? Isso me pegou, de certa forma, até me deixou um pouco entristecida, assim, de ter que ouvir essas falas de pessoas dentro da academia, porque eu sempre defendi que ninguém entende mais sobre o próprio território do que as pessoas que estão naquele território. Então, também eu acho que é uma possibilidade que nós, pesquisadores das ciências ambientais, enfim, das ciências biológicas, tem a oportunidade de ouvir essas pessoas também, oportunidade de ser muito mais um instrumento de ligação do que um instrumento de interlocução, sabe? Ao longo do processo, eu senti isso, assim, eu senti às vezes na academia uma dificuldade nisso que tu está apontando, da própria academia travar, por vezes, a participação social, assim. Mas, gente, nem tudo são flores. Trabalhar com pessoas com participação não é a coisa mais fácil do mundo. Você precisa engajar as pessoas a participarem. Enfim, é legal, é maravilhoso trabalhar com gente, mas também tem as suas dificuldades. São grandes, mas eu acho que para o sucesso, né, eu acho que para a questão social, né, na verdade, o que a gente se propõe a fazer hoje, né, pessoas progressistas, né, eu acho que sem incluir as pessoas, sem ouvir e sem ter essa disposição, né, de ouvir, eu acho que é impossível, né, principalmente para a conservação, né. Algumas estratégias são usadas, né, Thaís, de mapeamento espacial, né, pelos moradores, desenharem seu próprio espaço, né, uma visão cartográfica de cima, né, aonde é a igreja, aonde é o campo de futebol, é onde tem palmeira, aonde tem pesca, né, e muitos moradores até acham que em alguns lugares onde tem populações tradicionais que isso ajudou, de certa forma, até atrapalhou essas populações. Eles acreditam que foram atrapalhados porque entregaram o seu mapeamento, né, para algumas pesquisas e acabaram divulgando. Então, eu acho que até isso, né, de colocar esse conhecimento tradicional, do conhecimento do território, né, de uma forma tecnológica, a partir do conhecimento dessas pessoas, acho fantástico isso para criar justamente unidades, zoneamentos de unidades de uso sustentável com reservas extrativistas e outras mais, né, desse zoneamento, né. Vou passar a palavra, então, para o professor Nilson, para fazer o comentário, o questionamento. Professor, fica à vontade. Obrigado, professor Vanderlei. Eu só quero fazer uma observação. Primeiro, agradecer a Thaís pela forma como ela conduziu aí a discussão. Acho que a apresentação foi excelente. E você tocou num ponto em que nós tivemos muita dificuldade quando nós executamos os nossos workshops, é a questão da participação das pessoas do território, sejam eles técnicos ou não. Parece que há um receio com relação a as pessoas participarem, na verdade, a gente nunca chegou num denominador comum do porquê nós enfrentamos tanta dificuldade na participação. Então, a gente tentou, de todas as formas, ajustar cronograma, horários, fazer convite por e-mail, convite escrito, de todas as formas, e as pessoas vinham 1, 2 encontros e acabavam no terceiro não comparecendo. Então, essa é uma dificuldade e a gente tem que trabalhar isso e a gente não conseguiu descobrir como. Tanto é que uma sugestão que eu estava esses dias encaminhando para a Thaís é nós fazermos isso lá, esse apontamento lá dentro da tese, porque, sabe, alguém tem que chegar e dizer, olha, vamos participar, mas participar, qual é o comprometimento dessas pessoas no sentido de
de decidirem, de sentarem numa mesma mesa, dialogar e chegar num denominador comum. Isso foi uma dificuldade muito grande que nós enfrentamos, tanto na APA Rota do Sol, tá? Lá eu acredito mais por conta, talvez, de alguns interesses políticos envolvidos. Agora, na APA do Rio Maior, num primeiro momento que nós fizemos ali um workshop acadêmico, tivemos uma grande participação, mas depois com a comunidade também foi difícil, sabe? A gente teve que usar estratégias, assim, mirabolantes para conseguir fazer com que tivesse no mínimo de adesão necessária para que a gente conseguisse validar a atividade. Então, eu não tenho uma fórmula para isso, eu não sei se isso é uma característica aqui do sul do Brasil, ou se isso acontece também na região de vocês, com relação à participação das pessoas, sejam eles técnicos ou sejam da própria comunidade, para tomar decisões e conversar sobre o território. Então, acho que você poderia, de repente, Vanderlei, colocar aí se isso acontece também quando vocês fazem trabalhos aí que têm a necessidade de envolvimento da comunidade. Só, Júlio, me permitir, professor, eu estou aqui numa situação um pouco improvisada, não vou abrir a câmera, não. Agradecer o Vanderlei por dar essa força. Só que eu acho que isso tem um pouco a ver com o histórico de afastamento da universidade com a sociedade, né? Eu acho que nós já tivemos uma palestra aqui sobre isso, um diálogo sobre isso também. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem, né? Reaproximar a universidade das pessoas. E não só a universidade, não a universidade como um todo, mas também nossas pesquisas, né? A gente acaba, e aí quero cumprimentar vocês pelo trabalho que fazem na divulgação, na forma do livro, né, e do seminário, porque é muito importante que a gente tenha materiais que cheguem à sociedade de uma forma palpável, né? E muitas vezes nós somos exigidos a publicar em inglês, em revistas que quase ninguém lê, né? Então, acho que esse desafio é um desafio que a gente realmente precisa romper, né? De fazer trabalhos que estejam mais próximos da realidade das pessoas e mostrar que a academia como um todo não é um mundo à parte da sociedade, né? Desculpe a intervenção, Vanderlei. Eu sim, concordo, Nils, e a gente não é só o Rio Grande do Sul, não, entendeu? Não é só o sul do país de forma geral, não. Aqui, nós, aqui também no Sudeste, aqui nos trabalhos que a gente desenvolve aqui, a gente tem essa dificuldade também, né? A gente tem uma adesão baixa, uma participação que é ainda incipiente, tem esse problema também, as pessoas acreditam que não têm capacidade de participar, tem isso muito claro em alguns momentos, elas não se acham aptas a participar. Em alguns momentos parece também que eu acho que a demanda, talvez, das comunidades, em algum momento, eu acho que são vários fatores, né? Às vezes a demanda das comunidades são tantas, né, dessas pessoas no seu território, que quando há demandas mais importantes à frente, eu acho que isso também, eu acho que invibiliza. Então, eu acho que depende muito do interesse da demanda dessas comunidades também, dessas pessoas, desses grupos sociais, de participarem. Mas eu acho que isso o Magela falou de uma coisa que eu acho muito interessante, que é esse afastamento da universidade, essa reaproximação, né, depois, agora, mais recentemente, mas eu acho que os projetos de extensão, de certa forma, né, eu acho que eles já continuam mantendo essa relação. Eu acho que a extensão, eu acredito que a extensão é muito, aqui, pelo menos na nossa experiência, não há muita, né, extensão. Alguns casos, sim, eu acho que a extensão ajudaria bastante, né, porque eu acho que isso é extensão também, né, pesquisação também, eu acho que esse trabalho que a Thaís apresentou, e esse trabalho que vocês desenvolvem, eu acho que é pesquisação, porque ao mesmo tempo vocês estão sensibilizando essas pessoas, né, para a questão da conservação, quando dão voz. Então, para mim, é pesquisação, né, é um processo também de educação ambiental e comunicação ambiental com essas comunidades, e uma troca de saberes que eu acho fundamental. E eu acho que tem um resquício ainda do período da ditadura, né, que eu acho
que eu acredito que ainda faça muito efeito nas pessoas de terem a participação, de darem a voz. Muitas vezes não querem... Quando você que o nome não surge, que o nome não vai aparecer, que eu acho que isso até, de certa forma, melhora, né, em alguns momentos. Mas eu acho que tem um pouco ainda dessa coisa de não ter a participação como um direito e, sabe, um direito ainda por conta desse resquício que ficou, né? Eu acho que é um ponto do que eu acho. Professor, o senhor quer fazer um comentário? Senão eu vou passar para o Guilherme e a Thaís, que querem comentar. Não, pode passar para o Guilherme, não tem problema. Só queria fazer essa observação. E o Magela tocou num ponto importante. Não, com certeza. A universidade ainda é vista como Muito um centro de importante. excelência e a comunidade não consegue se aproximar. E aí vem a questão da curricularização agora. Mas como que a gente vai fazer a curricularização da extensão? Não é através de assistência à comunidade, é trabalhar com a comunidade e a comunidade se adentrar a universidade e, a partir de então, desenvolver projetos. Então, os conceitos também estão um pouco perdidos nesse sentido. Da própria com certeza, comunidade. concordo com o senhor. Concordo com você, professor. Obrigado. Eu acho que tem que ouvir mais a comunidade e as demandas. Eu só quero fazer um comentário sobre Guilherme? Participação. Sim, Thaís, Posso fazer um comentário sobre participação antes? Daí depois você promete ser rápido? Sim. Eu acho que eu vou fazer uma opção na minha tese de não entrar nessa área da participação. Só uma tese não caberia essa área da participação. Eu acho bacana vocês trazerem a questão da academia. E eu acho que nós, pesquisadores, temos que assumir minha culpa em algumas coisas, mas eu acho que a questão da participação no Brasil ela é muito anterior à questão do afastamento ou do não contato, porque eu não acredito que existe só afastamento, eu acredito que existe um contato da comunidade acadêmica com o resto da sociedade. Em alguns lugares nem tem afastamento porque a gente nunca nem esteve presente. Mas eu acho que a questão da participação ela é muito maior do que a gente levar a questão das universidades ou qualquer outra questão no Brasil, no sentido de é só a gente pensar a nossa Constituição de 88 com um monte de possibilidade de participação, mas quando que isso realmente aconteceu, né? Tem um monte de instrumentos postos, mas quando realmente em termos de governabilidade tivemos espaço para compor esses conselhos e essa participação realmente foi estimulada no sentido de, sim, você pode participar, sim, você tem o direito de participar. Então, e acredito que isso também tem uma questão educacional. Existem alguns autores que fazem um paralelo que aqui no Brasil a gente é muito podado desde muito novo, então pouco a gente estimulam a gente a planejar, propriamente dito. Então, existe toda uma questão intrínseca a isso. Eu acho que a gente não vai conseguir achar um culpado ou outro culpado. Eu acho que tem uma estrutura social que dificulta a participação e que muitas vezes também oprime as pessoas nesse processo de participação, o que dificulta, enfim. Eu acho que realmente é uma questão bem complexa, que não faz parte do meu campo teórico, sabe? Enfim, eu acho que isso sim é uma questão que a gente tem que resolver quanto o Brasil, mas que eu não vou resolver com a minha tese e que se nós todos aqui nos reuníssemos e cada um construísse uma tese, nós não íamos resolver também. Eu acho que é uma questão estrutural e não é porque é uma questão estrutural que tem que se perdurar. Acho que as estruturas se derrubam um dia. Thaís, obrigado. Eu acho que você está toda coberta de razão. Tem o professor Loureiro, né, que trabalha com a educação ambiental em conselhos, né, que ele fala que uma parte importante do tripé da educação ambiental, né, que é a questão da identidade ecológica, da interdisciplinaridade e a participação, né, a participação como fundamental para os processos de educação. Vou passar para o Guilherme. Guilherme, fica à vontade, por favor. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, Guilherme, perfeito. Sim. Primeiramente, parabéns, Thaís, pela apresentação, tá? Gostei muito. Eu queria saber a sua opinião
sobre a categoria APA do ponto de vista da conservação. O que você acha? Tem alguma opinião formada sobre a gestão, né? É difícil, assim, eu acho que é difícil a gente responder, é difícil de responder essa pergunta de uma, olha, sim, não, porque acontece, a gente tem muita APA no Brasil. Então, a gente, para cada um dessas APAs, a gente vai ter uma realidade diferente. Quanto categoria, eu acho que a categoria, quando bem administrada, quando tem um conselho, quando tem um zoneamento e quando tem um plano de manejo, eu acho que ela tem funcionado muito quando a gente está trabalhando com APAs estaduais. Eu acho que se tem uma dificuldade de trabalhar com as APAs municipais, e essa dificuldade ela é inerente ao plano diretor, por exemplo, porque é muito difícil você legislar sobre aqueles que fazem parte do seu território. Eu acho que isso é uma dificuldade no Brasil quando a gente tem esses processos, assim, principalmente em cidades menores. Então, quando você tem APAs que envolvem mais de um município, esse processo às vezes fica mais fácil. Quando você tem conselhos gestores atuantes, esse processo fica mais fácil, pensando em conservação. Mas o que eu vejo eu escrevi um negócio no final da minha dissertação que hoje eu não escreveria, e eu acho que isso faz parte da academia. Eu escrevi lá que a APA do Rio do Maior estava só no papel, lá no final, assim como muitas outras no Brasil. E aí, um dia eu me deparei assim, falei assim, poxa, eu fiz a gente fez um estudo de uso e cobertura da terra na APA, então a gente voltou a 60 anos atrás, e 60 não, 50, e aí eu vi a questão do reflorestamento, e aí eu vi a questão de várias áreas que estavam impactadas, se regenerando, então eu vi uma questão daquela área mudando, a partir do momento que ela se tornou uma APA. Apesar de não ter um plano de manejo, apesar de não ter um zoneamento, lá existia um alvo de conservação muito claro, que eram os recursos hídricos, e lá tinha uma história contada, independente de legislação ou não. Então, eu acho muito complexo responder essa questão. Eu sei que tem muita gente discutindo se a gente mantém categoria APA ou não. Eu não sou bióloga, mas eu sei que os biólogos, alguns têm uma opinião bem incisiva sobre o fato de que há pouca conservação ou não há conservação nessas áreas de proteção ambiental, mas ainda assim eu acho que a gente tem que aprender, de alguma forma, a conviver com a natureza, e algumas áreas elas são importantes. Essa área, por exemplo, não daria para fazer um parque, teria que desapropriar muita gente, é dentro de um município, e que se tem um alvo de conservação muito claro. Vocês não conhecem a APA do Rio Maior, não conhecem o contexto de Santa Catarina, mas essa é uma área onde, pensem comigo, que aqui nasce um rio, aqui nasce outro, eles se encontram. A partir desse ponto, ele está poluído. Aqui foi todo minerado, e aqui assim está a APA do Rio Maior. Então, a possibilidade deles de ter água potável tá ligada a conservação dessa área. Então, não tem uma resposta única. Eu acho que tem casos funcionando e casos não funcionando. Então, acho que a gente tem que olhar para reorganizar essa categorização, ou parar de fazer tanta lei e para elaboração de APA sem consultar a população. Enfim, alguma coisa tem que ser feita aí. Eu acho que tem muita APA que não funciona. Isso é inerente. Mas também tem muita APA funcionando, então acho que não dá para abandonar a categoria assim de vez. Não sei se eu respondi, Guilherme, mas eu também não tenho uma resposta exata para isso. Assim, eu acho bem complexo a questão das áreas de proteção ambiental. Sim, respondeu sim. Tá, joia, eu te agradeço. Obrigado. Thaís, aproveitar a pergunta do Guilherme, antes de passar para o Zé Emílio, eu concordo completamente com você, sim, com todos os pontos e views que você colocou. Eu conheço várias APAs e essa APA que a gente está aqui hoje é um caso que uma APA que funciona por conta da questão local aqui, né? E tem uma APA em Caldas, que é de um orientando meu, que ele estuda o conflito lá, e o conflito possibilitou a criação de uma unidade de conservação, criou uma associação de moradores locais para combater a mineração de qualquer forma. Então, a APA ela já funciona como uma forma, um instrumento de
a organização social, né? Foi a partir da APA que os moradores se organizaram e estão combatendo assim, a mineração que era feita de qualquer forma, né? E é um conflito que dura, assim, que já foi até no Supremo, né? Porque as mineradoras alegavam que o município não podia criar a unidade de conservação. E aí foi até o Supremo para decidir que o município podia criar a unidade de conservação e a APA, enfim. Então, eu acho que a APA lá, se não fosse a APA, não existiria mais o Morro da Pedra Branca, eu não me lembro agora se é isso mesmo, que é um lugar histórico do município, né? Então, as APAs, eu acho que tem APA que funciona sim, e tem APA que realmente foi criada só para constar, né? Assim como o Parques, né? Vou aproveitar e passar para o professor Zé Emílio. Zé Emílio, por favor, fique à vontade. Boa noite, Thaís. Boa noite, Vanderlei. Boa noite a todos. Fiquei feliz, né, vendo o seu trabalho e, Thaís, me pareceu assim, eu gostaria até que você pudesse me dizer o seguinte, pelo que você já estudou, pelo que você percebeu, dentro dos trabalhos aqui no Brasil, os que mais participam, de acordo com o gênero, masculino ou feminino, o que você percebeu, o que você pode dizer sobre essa condição de sensibilidade? Eu trabalho com pesquisa participante, com pessoas desde a da dissertação. Eu trabalhei com diagnóstico rural participativo na dissertação. Então, fiz oficinas. Eu nunca avaliei isso por gênero, porque eu nunca tive o objetivo de avaliar a questão da participação, tá? Então, não vou dizer, com certeza, homens ou mulheres participam mais. Porque isso nunca foi meu viés. Meu viés sempre foi elaboração do instrumento, a possibilidade. Eu acho que a questão da participação depois é uma outra questão que eu acho que é de um outro campo teórico, assim. Eu precisaria ter feito leituras nesse sentido. Mas a gente vê uma participação maior de mulheres. Mas também nunca fiz uma leitura do por que isso acontece, mas a gente vê uma participação maior de mulheres nesse sentido. Entendido. Obrigado, hein, Thaís. Eu acho também, concordo com a Thaís, eu acho que há uma participação mais do gênero feminino mesmo, acho que as mulheres são mais ativas nesse processo. A gente está acompanhando aqui agora o processo de concessão aqui do Parque Estadual do Ibitipoca, né? E a gente vê que há uma organização muito grande, uma representação muito grande das mulheres da região do parque, né? Das partes interessadas, do conselho. Zé Emílio, muito obrigado pela pergunta, muito legal, muito interessante, para a discussão, né, muito importante. Pessoal, alguém quer mais fazer um comentário? O Guilherme, o Thaís, ele trabalha ele fez na especialização aqui conosco, ele fez uma avaliação das APAs, né, com alguns critérios para ver se elas tinham uma gestão, por isso que ele ficou interessado aí, muito interessado no seu trabalho, com certeza. Né? E usando também ferramentas, né, Guilherme? Sim, Vanderlei. Eu acho que a maior dificuldade de você avaliar a eficiência de áreas de proteção ambiental é primeiro você descobrir quais são as áreas de proteção ambiental que existem no Brasil, porque nunca vi tanto dado escondido. As prefeituras não mandam os limites, não atualizam o SNUC, então as municipais mesmo, eu acredito que a gente não tem a noção no Brasil de quantas APAs municipais existam. Assim, uma experiência minha. Eu não saberia dizer quantas APAs municipais existem no estado de Santa Catarina com 100% de certeza. Mas aí a gente não, aí a gente vai cair na seara do dado, que é outra seara aqui no Brasil. É verdade, que é outro problema muito grande, né? Que esconde muito. A tese do professor Magela, que foi em Minas Gerais, a amostragem dele, ele fez contato com os 846 municípios de Minas Gerais, mas tinha município que as pessoas ligavam, olha, aí mandava o contato, né? Foi por carta, inclusive, para conseguir acessar todos os municípios, né?
E aí alguns ligavam, né, para o GAP, que era o endereço de contato que ia, e ficava preocupado, né, se era uma fiscalização, tal, o que era. E aí as pessoas perguntavam, mas o que é uma unidade de conservação, né? O que é? Às vezes as pessoas perguntavam, não sabiam do município que recebiam no setor, né? E aí se a gente vê hoje ainda, né? Assim, unidades que são criadas, parques, APAs, né, que foram criadas só para o ICMS ecológico aqui, muitas APAs foram criadas por conta do ICMS ecológico, né, para receber esse valor que aqui em Minas Gerais os municípios conseguem, né. Eu vou aproveitar para passar para o professor Manuel, que é aqui do Instituto Federal, né. Professor, fica à vontade. Tá, obrigado. Vocês me escutam bem? Ótimo. Eu não sei se quando você estava explicando, eu não sei se eu entendi. Foi você que montou esse organograma quer dizer, você pegou de alguns trabalhos, mas você que montou aquele organograma das perguntas, né? Para fazer o zoneamento. Você já não pensou em fazer um aplicativo baseado nesses dados que você conseguiu aí colocar na sua dissertação, na sua tese? Então, as perguntas, ela vem de uma estrutura que é trabalhada do professor Cal há anos. Eu só adaptei essa realidade para o zoneamento, mas ele tem uma estrutura prévia e essa estrutura prévia está aberta a adaptações. E sobre um app, existe... o Christian tem pesquisado a possibilidade de fazer isso virar um app, mas a gente ainda tem uma questão de incompatibilidade no sentido de dados, assim, e de trabalhar isso de forma free, né? De trabalhar isso com acesso livre, enfim. Ainda existe um caminho aí para percorrer. Mas existe já um desejo da gente conseguir trabalhar com consulta isso no celular e as pessoas poderem trabalhar isso no celular. Mas são layers, né? Eles são bastante pesados, então você precisaria ter um app bastante robusto, você também precisaria de um sistema operacional no celular também que tivesse uma certa memória, enfim, mas existe um caminho aí para que se trabalhe isso em app, sim. Existe um caminho aí para acoplar isso às redes sociais também. Esse pessoal, o próprio Urish, que é esse pesquisador que hoje está vinculado à Universidade de Amsterdã, e o Christian, que terminou o doutorado dele na Universidade Federal de Minas Gerais, eles têm trabalhado em paralelo e não juntos, mas existe aí um caminho para se seguir em relação às tecnologias, assim, para conseguir adaptar isso às realidades locais. E transformar num app, colocar isso. Existe um desejo, uma época de colocar isso, poder colocar isso em votação, por exemplo, no Facebook, no Instagram. Enfim, vamos ver quais serão os próximos passos aí, tentando estimular uma outra forma de participação. Ok, obrigado. Obrigado, professor, obrigado. Thaís, olha, eu fiquei muito feliz hoje de ver sua apresentação, porque estou numa situação com um zoneamento na cabeça aqui, e foi muito bom ver a sua apresentação e seu trabalho, fiquei muito feliz, parabéns, fantástico. Eu acho que todos aqui, de certa forma, que eu conheço, né, de certa forma, já conseguiram pensar as suas áreas aqui numa situação dessa, né, mapeamento de conflitos, né, como isso pode se resolver, né, como isso pode favorecer o mapeamento desses conflitos que surgem, né, como forma de gestão desses conflitos, como forma do uso público, né, também em áreas onde o uso público é fundamental, como os parques, né. Eu acho que fantástico, eu acho que você abriu um caminho aqui para despertar, né, todos aqui que eu conheço, que pesquisam em áreas protegidas, em unidades de conservação de forma geral, caminhos, né? Você acha que abriu caminhos aqui, colocou, vamos dizer assim, um gás, né? Deu mais uma luz aqui, eu acho que para ampliar o campo de pesquisa, para diagnóstico, né? Mesmo, e principalmente, né? Porque eu acho que é fundamental que o professor Nilson falou, o professor Magelo falou, e você trouxe com muita propriedade,
que é a questão de colocar as pessoas e de colocar a academia também muito mais próximas das pessoas, né? E da prática, né? Nós tivemos aqui outros professores também, eu esqueci o nome, acho que do Rio Grande do Sul, esqueci o nome, alguém me lembra, professor, o nome do professor que nos apresentou aqui, justamente de trazer, aproximar a universidade, a academia da realidade, sabe, Thaís? Das realidades locais, né? E ajudar nessas configurações, nesses contextos. Olha, se ninguém tiver mais aí alguma dúvida, alguma contribuição, um comentário a fazer, né, eu já vou agradecer desde já, em nome do Grupo Brasil Verde, do GAP, tá? Deixar as portas abertas para você também. A gente tem aí uma pós-graduação, né? Aqui, especialização, Lato Sensu. E Marcela, a Carolina está me lembrando aqui, professor Marcelo Dutra, do Rio Grande do Sul, que também abordou essa questão dos problemas locais, né? Da gente agir nos problemas locais, das universidades sair, né, dos seus laboratórios, e, e pegar essa realidade, né? E como vocês fizeram esse trabalho. Então, parabéns. Professor Zé Emílio, por favor, fique à vontade. Agradecendo, então, Vanderlei, mais uma vez, só para lembrar que sexta-feira que vem nós teremos uma aula inaugural da pós-graduação aqui em áreas naturais protegidas, onde nós receberemos como palestrante o professor Braulio Dias, né, que é um pesquisador, né, que foi coordenador da área da ONU em termos de áreas, né, áreas protegidas, né, no mundo, né? E ele então vai dar uma palestra para a gente, ele é professor da UNB, sobre justamente esse momento que nós estamos vivendo, né? Essa questão relacionando a ideia, né, do aquecimento global e situações que nós estamos vivendo hoje com as áreas protegidas. Então, vai ser sexta-feira, às 19 horas, e, né, tendo possibilidade, a gente vai dizer que está no canal do YouTube no IF Sudeste, tá? Aqui do Campus Barbacena. Depois a gente divulga isso melhor, mas é que estou me lembrando disso agora aqui. Obrigado. Professor Zé Emílio, muito obrigado por lembrar, tinha esquecido, né, dessa aula inaugural. Thaís, muito obrigado. Obrigada, eu, gente. Quando vocês precisarem Obrigado de pelo alguma seu... coisa, é só me chamar. Olha, não oferece, não. Oferece sim, o pessoal vai te procurar com certeza. Eu já... Depois, sim, vou pegar o seu contato. Eu acho que eu tenho seu contato, na verdade, né? Tem. Tem sim. Eu vou te mandar, pra gente conversar sobre uns trabalhos aqui na região, sobre umas ideias, tá bom? Então tá. Obrigada, gente. Gente, Tchau. Bom resto de obrigado, noite para Thaís. vocês. Tchau. Gente, então é isso. Muito obrigado, Zé Emílio, professor Manuel, queridos companheiros aí, queridas, né, pela participação aí, mais uma vez, contribuição. E vou falar para a Magela desgravar aqui, né, parar de gravar. Mas um abraço para vocês aí, tá bom? Boa noite para vocês. Boa noite, abraço. Vanderlei, eu acabei voltando para a sala, Vanderlei. Acabou que você saiu, né?